Ok, então sejam bem-vindas e bem-vindos aqui para essa live, aula, reunião sobre a importância da escrita pessoal e os seus benefícios, né, para a nossa imagem, para a nossa personalidade, para a nossa identidade pessoal e profissional. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Inclusive, estava olhando para a câmera errada. É essa câmera aqui e não é aquela, mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Bem, então, a primeira coisa, né, é explicar um pouquinho o que é essa escrita pessoal. A escrita pessoal é a nossa escrita é, que a gente usa no nosso dia a dia. E ela pode assumir vários formatos também, né? Tem a escrita rápida de bilhete de lista de compras de supermercado, tem a escrita de bilhete que vai para festas final de ano, né? Natal, bilhete de aniversário. Então, e a gente, claro que costuma caprichar dependendo da onde a gente está escrevendo com essa nossa escrita pessoal, porque a escrita pessoal é uma coisa diferente da escrita da caligrafia, da arte da caligrafia, em termos de caligrafia histórica, né? Aqueles modelos históricos que a gente também aprende, enfim, que eu ensino. Eu vou abordar aqui os benefícios da escrita manual, da prática dessa escrita manual e também esses benefícios para a nossa própria identidade. Então vamos lá, continuando. Então a escrita pessoal é essa nossa escrita que a gente aprende na escola, né? Um pouco, tem pessoas que aprendem em casa, outros aprendem na escola, enfim. E essa escrita é a escrita que a gente vai estragando com o tempo, né? Você aprende na escola, aquela escrita. Hoje em dia as crianças aprendem a escrita caixa alta, né? Escrita maiúscula, escrita bastão, tudo maiúsculo, e depois aprende um pouco da cursiva. Pelo menos com a minha filha foi assim. A cursiva foi a segunda escrita na alfabetização. Quer dizer, foi pós-alfabetização, né? Alfabetiza com a escrita bastão maiúscula e depois aprende a escrita cursiva. E na época de cada um aqui, independente da idade de cada um, a gente aprende as duas, né? A gente aprende a escrita cursiva e a escrita que a gente chama de letra de forma, que é a escrita linear ou escrita tipo bastão. Bem, e com o tempo a gente vai adaptando essa escrita à nossa velocidade, à nossa forma de escrever. Alguns escrevem pequenininho, alguns escrevem bem grande, alguns escrevem as letras bem desbalanceadas, né, em termos de alinhamento, outras escrevem para cima, outras para baixo, outras bem grandes, outras inclinadas para a direita, inclinadas para a esquerda. E cada uma dessas características pode se tornar a identidade da tua letra, né? E esse é o foco aqui. Daqui a pouquinho eu vou entrar no script. Eu começo sempre as lives falando sobre o geral, né? Para contextualizar, para vocês entenderem que todo mundo tem a escrita pessoal. Só que a maioria das pessoas elas vão estragando a letra por conta da velocidade que a gente acaba tendo que escrever e também por conta de você não ficar observando. E quando a gente escreve para nós mesmos, né, a gente acaba não tendo esse apreço formal, né, pela qualidade da letra. Não precisa ser bonitinha. Eu vou fazer uma lista de compra, é só para eu chegar no mercado e conseguir entender aquilo que eu escrevi ali. Só que se essa lista de compra é para alguém, daí eu vou caprichar um pouquinho, não é assim? Então, voltando aqui, né, a escrita manual é essa escrita que a gente aprende na alfabetização e vai estragando, ou vai modificando, e vai incorporando, né, e vai criando vícios e que vão se incorporando à nossa identidade da nossa escrita. E qual que é a ideia aqui, né? A ideia é mostrar para vocês os benefícios de você retomar essa habilidade de melhorar a tua própria escrita e usar isso como uma algo que vai agregar qualidade para a tua própria identidade, para o teu marketing pessoal, né? Quando a gente escreve para qualquer pessoa ou deixa um bilhete, é claro que se a tua letra for bem feita, as pessoas vão, ó, que letra bonita. É assim, né? E muitos de nós temos letras bem feitas quando a gente quer.
Mas, e se você puder saber como melhorar ainda essa letra, como evidenciar as características que tornam ela singular, única, que tornam a tua escrita diferente da escrita de todas as outras pessoas. Porque eu posso aprender uma escrita manuscrita, histórica, uma cursiva tem a Business Cursive, tem a cursiva americana, né? Tem o método Palmer, tem vários tipos de escrita manual que foram sendo modelos em suas épocas, em seus séculos, né? A gente tem uma escrita pessoal desde a época de Roma, desde a época dos gregos, que era a escrita uncial grega, e cada pessoa que escrevia, ela tinha o seu estilo de escrever, né? E é claro que quando a gente recupera essas escritas hoje, elas são escritas históricas, elas não têm mais, porque a gente não aprende estas escritas. Nós aprendemos a cursiva e a letra de forma, é isso que a gente aprende. E com elas a gente acaba criando o nosso próprio estilo. Ah, mas dá para a gente incorporar maiúsculas que a gente acha bonita, mas que a gente não sabe fazer na nossa escrita manual? Claro, isso é muito legal, né? A gente melhorar a própria letra e incorporar outras características que a tornem legível e bonita, né? Legível, o que quer dizer? Quer dizer que você escreve algo e qualquer outra pessoa consegue decifrar aquilo que você está escrevendo, né? Isso é muito importante. Já me aconteceu, Deus fazer uma lista, de eu fazer uma lista de compra, chegar no mercado, olhar lá, o que eu escrevi aqui? O que eu escrevi aqui que eu não consigo identificar? Por quê? Porque está ilegível. E às vezes é alguém que fala assim: pô, não esqueça de trazer tal coisa. E você escreve aquela tal coisa que não faz parte do teu universo de coisas que você vai comprar. Então você escreve com aquela tua letra de qualquer jeito e quando você vai recuperar a informação, quer dizer, vai ler no bilhete lá na lista de compras, você não consegue ler o que você mesmo escreveu. Bem, a ideia de trabalhar a escrita manual, então, ela não só tem a ver com você ter uma escrita bonita, mas com você ter uma escrita legível, né? Tem muita gente que escreve super bonito, uma letra cursiva super inclinada, bem justa, mas que você não consegue ler. Por quê? Porque ela tem uma característica que é focada na estética visual e não na legibilidade. A legibilidade é a capacidade que a gente tem de identificar cada letra, de saber que uma letra é o A outra é o O, a outra é um C e um I, porque se você coloca as letras muito juntas ou não se preocupa com a legibilidade, às vezes você faz um CI que parece um A, ou se faz um CI que parece um O, ou se faz um A que parece um D, porque você deixa mais comprida aquela haste, né, que vai depois do círculozinho do A, faz uma haste muito comprida, parece um D. Então isso é legibilidade, tá? Isso também a gente tem que cuidar com o tempo. Agora eu vou passar para vocês aqui algumas das características aqui, né? E alguns dos benefícios da escrita manual, tá? Então vamos lá, eu tenho um roteiro aqui, tenho roteiro. Não quer dizer que eu siga, né? Mas o roteiro é importante. Então o que acontece, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas digitando no teclado, óbvio, quem trabalha em qualquer lugar vai ter que escrever alguma coisa e vai digitar essa coisa, não vai escrever à mão. Dificilmente a gente tem trabalhos formais que a pessoa escreve à mão, né? Hoje em dia, quase todo mundo digita. E as crianças também digitam onde? No computador, ou no celular, ou no tablet, né? E acabam não exercitando a, a manualidade da comunicação, né? A escrita manual. Bem, já vou falar os problemas que isso pode causar, tá? A prática, então, é isso, né? Essa questão da informatização dos processos, né, da comunicação, faz com que haja um declínio da escrita manual por conta das pessoas treinarem menos, né? As pessoas usam menos a letra. E aí, mais um motivo, olha só que percepção de uma oportunidade. Se menos pessoas estão praticando a escrita manual, quer dizer que se você escrever e tiver uma letra bonita, mais visibilidade você vai ter. Você vai criar um diferencial porque você tem uma escrita manual
que reflete a tua identidade, que reflete as tuas características pessoais, a tua personalidade. Então, isso é um diferencial competitivo, inclusive. Além de outros benefícios aqui que eu já vou falar para vocês. Eu estou colocando para o lado aqui, porque eu estou com a câmera bem na frente da minha tela do computador. Acho que agora eu consigo ver. Pronto. E agora eu vou comentar aqui sobre os benefícios, né? Existe um site que eu passo para todos os meus alunos, que é o Handwriting Manifesto. O Handwriting Manifesto é uma série de... como é que eu posso falar? De tópicos que descrevem a importância da escrita manual. E é claro que ele foi feito com foco na escrita manual já para a criança e para o adolescente. E, por extensão, para qualquer pessoa, claro. Mas, principalmente, né, o foco deles é criar políticas públicas. É um manifesto feito pela Associação Caligráfica Italiana e mais uma outra entidade de caligrafia na Itália. E daí eles tentam implementar isso nas políticas públicas de lá. E claro que esse manifesto rodou o mundo e eu utilizo como base para os meus alunos, né? E também como fundamento. Por quê? Porque ele traz um embasamento teórico. Ele mostra ali vários artigos de psicólogos, de pedagogos, de antropólogos, da neurociência, quer dizer, de várias áreas de estudo que comprovam os benefícios da escrita manual. Então, não é só ter uma letra bonita, né? Esses benefícios, vamos lá. Agora eu tenho que puxar aqui os benefícios da escrita manual, do manifesto. Porque daí no manifesto eu consigo mostrar para vocês. Está aqui, achei. Então, para quem quiser procurar depois, é handwriting. Então, ele fala que, para começar, ela é uma habilidade humana fundamental porque permite desenvolver habilidades cognitivas e emocionais importantes, como coordenação motora fina. Eles estimulam a criatividade e a memória. E ela é uma forma de expressão pessoal e artística que permite a comunicação de ideias de uma forma única. E por que ela facilita essas habilidades cognitivas, né, a coordenação motora e a memória? Porque quando você digita, a gente está olhando um símbolo numa tecla ou na tecla virtual, enfim, você está olhando sempre uma tecla e está apenas reconhecendo essa tecla. Agora, quando você escreve, você está desenhando a letra. Então, você vai começar em algum lugar, vai fazer a letra de algum tamanho, vai ter uma inclinação, você escolhe aonde que você vai escrever no papel, em que posição, você vai escrever na parte superior, no meio, você vai escrever num tamanho grande, ocupando tudo, você vai escrever ocupando pequeno, então você tem muito mais escolhas. Isso faz com que o teu pensamento haja um processamento mental até que você pense na escolha definitiva do que você vai fazer. E isso, claro, estimula o nosso processo cognitivo. Então, por isso que é muito importante a gente estimular a escrita sempre, sempre. Tanto que é um bom exercício, inclusive, para idosos. Os idosos que escrevem, ele tem menos perda de capacidade mental, capacidade de memória, porque eles escrevem, então, o tempo todo estimulando. E tem a coordenação motora fina, tem a coordenação olho-mão, que é o que você está pensando e você está escrevendo com a tua coordenação motora ali. Ela é uma forma de expressão artística que permite, portanto, né, expressar e comunicar ideias de uma forma individual e personalizada, porque a minha forma de escrever e de mostrar as coisas é diferente da de vocês. Cada um de nós tem uma forma de representar e de escrever de uma maneira diferente. Então, a gente não precisa saber desenhar para você conseguir expressar uma ideia com a escrita. A tua própria escrita já é uma expressão, já é uma incorporação, é uma forma de você representar o que você tem incorporado de ideias. E quando eu só digito, eu perco essa capacidade de representação. Eu só represento a minha ideia e não a forma com que eu penso ela em termos gráficos, em termos de escolha,
de organização mental. Eu fico apenas escolhendo o que já existe no computador, o que já existe pré-formatado em qualquer lugar. Ah, mas eu posso escolher a letra. Sim, a letra que alguém desenvolveu em um período específico de tempo, em um local determinado geograficamente do mundo e que não necessariamente está conectado com aquilo que você pensa. E quando você escreve, você tem uma conexão mais intensa sobre essas questões geográficas, né, e temporais. Quer dizer, de quando que é essa letra? Não, essa letra é minha, é contemporânea, é de hoje. Bem, continuando aqui. Memória, coordenação motora, criatividade. É preciso coordenar movimentos do dedo, de mão, braço, e isso vai ajudar no desenvolvimento da coordenação motora fina. Quer dizer, eu não vou ficar explicando isso aqui porque não vem ao caso, né? A gente vai um pouquinho mais além, que são os benefícios, e hoje eu já vou dar umas dicas para vocês conseguirem já iniciarem esse desenvolvimento de uma escrita que seja legível e esteticamente agradável, tá? Isso vai ser ao final. Primeiro tem que explicar toda a contextualização, né? E depois, ao final, eu vou dar as dicas, tá? Então, permaneça aqui comigo. Vamos lá, continuando. Estudos têm mostrado que a escrita manual ajuda a fixar melhor o conteúdo na memória, além de melhorar a compreensão do que está sendo escrito. A gente sabe que quanto mais canais de sensoriais nós temos envolvidos, né, em uma tarefa, mais essa tarefa se torna parte da nossa memória de longo prazo. É como você assistir uma palestra e, além de assistir, você anotar, escrever. E em vez de você escrever, você faz o quê? Grava. Qual que é o processo cognitivo que vai te dar mais memória de longo prazo? Você gravar e só ouvir e escutar depois? Ou você escutar e escrever? O ideal seria tudo, né? Você escutar, escrever, gravar para ouvir depois. Aí sim você tem uma compreensão e uma absorção maior daquele conteúdo. Então, quanto mais canais envolvidos, maior a incorporação dessa memória em nossa memória de longo prazo, né? Que é aquela memória que está gravada e que você consegue recuperar. Porque quando você está só na memória de curto prazo, entendi, amanhã você nem lembra o que você fez, o que você ouviu, ou lembra de uma maneira muito superficial. E quando você escreve, você consegue gravar essa memória de uma maneira mais profunda. Vamos lá. Fixar o conteúdo na memória. Tá. E outra, né? Quando a gente estimula, você pode treinar tipos de escrita diferente e com isso você estimula a criatividade. Por exemplo, a tua escrita é inclinada para o lado direito. E se você tentar inclinar para o lado esquerdo? Pô, se eu tentar inclinar para o lado esquerdo, nem todas as letras eu vou conseguir fechar. Aí eu vou conseguir estimular a coordenação motora, eu vou ter que pensar no que está certo, no que está legível, no que não está, e aí eu vou criando um estímulo à minha criatividade, né? Eu vou mexendo o aspecto mental, o aspecto cognitivo do meu entendimento dessa comunicação escrita. Que mais? A escrita manual desenvolve também leitura e interpretação de texto. A escrita desenvolve interpretação de texto. Por quê? Porque quando eu falo, eu não estou preocupado com a formação das minhas frases, com as sentenças, com os parágrafos, né? Eu dou pausas automaticamente conforme o pensamento e as ideias vão se tornando fala. E quando eu escrevo, eu tenho que pensar onde vai a vírgula, onde vai o ponto, onde eu termino a frase e a sentença e começo um outro parágrafo, começo uma outra ideia. E é claro que isso vai envolver uma maior capacidade mental nesse processo. Leitura manual também tem a questão de preservação da identidade cultural e histórica de uma sociedade, né? É claro que aqui a gente pode falar da escrita e da forma de escrever do português brasileiro, né? Agora, se eu estiver falando de uma língua dos países nórdicos, eu tenho acentos e tenho elementos, né, de língua totalmente diferente dos nossos. Então, essas pessoas lá vão ter uma outra conexão com a escrita, que faz parte da cultura deles. A minha conexão com a escrita vai fazer parte da minha cultura, né? Um país latino-americano que escreve português. Na Argentina, eles vão escrever, as letras são diferentes, eles têm um N com acento, com tio, né? A gente não tem.
Então, isso faz parte da identidade cultural, tá? Então, é a minha identidade pessoal que vai estar junto com a minha identidade cultural. Como que eu escrevo aquele tipo de letra? E não como que isso é me dado em termos de teclado, em termos de fonte tipográfica já pronta, já dada, né? Mas agora não, eu vou ter que recriar, vou ter que escrever isso. Então, claro que existe essa questão da identidade cultural, né? E histórica. Pô, se alguém escreve para você com PH, quer dizer, ninguém mais escreve com PH, né? Escrever farmácia com PH, farmácia. Se você vê alguma coisa escrita assim, o que que você pensa? Caramba, isso aqui é antigo. Óbvio, né? Porque não se escreve mais. Isso é uma característica cultural histórica, né? Ah, mas isso eu só vou ler, eu não vou escrever. Depende, se eu trabalhar com escritas e querer escrever alguma coisa que remeta à década de 20, à década de 30 aqui no Brasil, eu vou escrever farmácia com PH, que era a forma que se escrevia na época, né? Se eu utilizar, vou escrever em um português do século XVII, do século XVI, eu posso usar o S longo, que ele era muito usado. O S longo parece um F sem a barra central, né? Era muito comum, hoje em dia não se usa mais S longo. Aliás, acho que desde o século XVIII já não se usa mais S longo. Não tenho certeza quando que foi que pararam de usar. Mas, enfim, são características culturais da nossa escrita. E é claro que eu escrevendo, eu vou preservando essas características da minha cultura, da minha forma de escrever dentro das características da minha cultura. Então, eu tenho uma característica pessoal e uma característica de grupo social que pertence a uma determinada cultura. Que mais? Tem mais um último aqui, né? Tem vários, na verdade. Eu estou aqui fazendo só um geral, tá? E é claro que eles dizem aqui que a escrita manual deve ser ensinada nas escolas e incentivada em casa e no trabalho, né? É importante incentivar as pessoas a desenvolverem essa habilidade. Como? Usando agenda, usando caderno, outros materiais de escrita manual. O que que eu falo para os meus alunos de universidade? Caderno de anotações. Daí a pessoa vem lá com um tablet. Eu falei, não, não, caderno. Caderno de anotação, que em inglês é sketchbook, né? Sketchbook, galera. Sketchbook não é só para fazer desenho maravilhoso, é para escrever. Eu tenho um monte de sketchbook que estão todos escritos. E a partir da minha escrita, eu vou também, a partir dessa prática da escrita, eu vou diversificando, criando e estimulando as formas de representar o meu pensamento, né? Então, se eu estou feliz, eu vou fazer uma letra mais alegre. Se eu estou triste, eu faço uma letra mais triste. O que é uma letra triste? O que é uma letra alegre? Não sei. Eu posso tentar identificar, né? Letras mais redondinhas e mais abertas, talvez sejam letras mais alegres, letras pequenininhas e mais grudadas uma na outra, sejam letras mais contidas, mais frias. Olha só, a própria escrita nossa, ela demonstra, ou pode demonstrar, inclusive, o nosso estado de espírito. Por isso que a escrita manual é tão importante e tão carregada de significados, né? E por conta da importância disso tudo, eu estou criando um curso de escrita manual, né? E esse curso, óbvio que vai abordar todas essas questões da escrita, como você melhorar a tua escrita, como você pegar elementos de outras escritas que eu posso apresentar e você incorporar na tua própria escrita. Só que, claro, com isso, primeiro você tem que identificar qual que é a tua escrita, como que ela é, né? E a gente não deve, assim, falar, mas eu não gosto da minha letra. A tua letra é a tua letra, é a tua personalidade, é a tua identidade. Então, o que a gente tem que fazer é aperfeiçoá-la, é melhorá-la e não modificá-la. E não é assim, eu adoro a letra gótica, e por conta disso, a partir de agora, eu vou escrever tudo em gótica. Não tem sentido. Não tem sentido e eu não tenho nem tempo, porque como não é a minha escrita pessoal, eu vou demorar mais tempo para fazer. Não vai ficar legal, as pessoas não vão entender o que eu estou escrevendo, a não ser que eu faça uma modificação da gótica. Claro que eu tenho uma gótica que é minha, a gótica Smite, né? É a minha gótica, que é uma gótica que eu misturo textura com alguns elementos da Bastarda, que é uma gótica também, junto com alguma coisa da Fracture, e acabo fazendo uma letra, uma gótica pessoal.
Mas essa é a minha escrita pessoal? Não é. A minha escrita pessoal é uma escrita assim, ó, que nem tá tão legal, né? Olha só. Mas é uma escrita assim que eu tô, ó, eu tenho vários tipos de escrita manual, tá? Eu vou escrevendo, ó, isso aqui. Essa é a minha escrita bem manual, tá? É essa aqui. É lindona? Cara, não, pessoal, a escrita pessoal é a tua característica da tua personalidade, então ela não precisa ser linda. Ela precisa ter ritmo, precisa ter unidade e precisa ser legível. As letras têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. Elas têm que ser compreensíveis enquanto letras, para ela ser, para a palavra ser compreendida e para você conseguir ler de uma maneira tranquila. Eu, como professor universitário, também peço muito trabalho escrito à mão e depois, com o passar dos anos, cada vez mais os alunos vão escrevendo em hieróglifos, né? São aqueles garranchos que são quase ilegíveis. E eu peço sempre, pessoal, toma um pouquinho de cuidado, tá? É escrito à mão, eu quero que vocês escrevam à mão, mas tentem se fazer entender, né? Porque se eu não entender, isso vai refletir na nota. Não compreendo o que está escrito na frase, no parágrafo que vocês fizeram, isso vai refletir na nota. Então, tomem cuidado. E daí, claro, tem muitos que têm letra bonita, eu dou aula para design, publicidade, então o pessoal acaba nem todo mundo, tá? Mas tem uma porcentagem maior de alunos que se preocupa com a própria escrita, né? Porque, afinal de contas, eles trabalham com comunicação. E quando a gente trabalha com comunicação, você tem que se fazer comunicar por diversos meios, né? Por todos os meios possíveis. Então, quais são as dicas? Agora eu vou dar as dicas aqui. A primeira coisa que a gente faz é escrever uma letra de música, uma carta, alguma coisa assim, de uma maneira tranquila com a nossa letra, tá? Nem não precisa ficar pensando no que na tua letra, se está bonito ou não. Vai escrevendo. Depois você vai fazer uma análise dessas tuas letras e vai verificar quais as letras que dá para entender. E quais que não dá para entender, você pode circular também. Pô, isso aqui não deu para entender, isso aqui não dá para entender. Ou pede para alguém também, isso também é um outro exercício. Pede para alguém ler e fala assim, você entende tudo que está escrito? Aí, pessoal, aqui... Ou assim, tudo está compreensível? A pessoa, não, nossa, aqui está difícil, né? Esse R aí parece, né, uma ondinha só, não tem nenhuma curva, não tem nenhuma característica de R, ou esse A está muito aberto, parece um CI, esse O parece um A, porque está muito deitado, né? Então, veja as características do T, da letra T, da letra F. As pessoas reconhecem a tua escrita minúscula, a maiúscula, a tua escrita cursiva, e aí você vai tentando identificar quais são os problemas. A partir desses problemas, você vai pensar bem qual que é a letra ideal para se fazer o A, qual que é o A ideal que é diferente do O ideal, mas dentro das características da tua escrita. Essa que é a ideia, é pegar a tua escrita e deixar ela mais próxima de uma letra modelo, né? De uma letra real. Puxa, qual é o modelo das escritas? Hoje em dia é fácil você pegar no computador uma letra manuscrita, claro que tenta pegar uma letra mais formal possível, né? Uma letra que seja cursiva e olhar como que ela é feita. Tenta procurar uma letra no computador que seja parecida com a tua letra. Daí você não precisa, você não vai usar como modelo aquela letra para fazer a tua letra igual, não é isso. Mas é pegar uma letra que tenha mais ou menos os mesmos tipos de traço, né? Altura, ângulo, inclinação, formato, e tentar ver e tentar perceber qual que tem mais a ver com a tua. E daí você, opa, a letra ideal é essa aqui. Essa é uma pequena dica, tá? Que eu estou dando aqui, que facilita você melhorar a tua escrita. E, pessoal, é uma coisa que eu até coloquei numa postagem que eu fiz essa semana, né? Que não adianta você ter uma caneta super bonita, né? O cara tem uma caneta pena, né? Essa aqui, tem uma caneta, daí vai escrever e escreve um garrancho, né? Que você olha assim, pô, o cara tem uma caneta bonita, mas não sabe, não sabe escrever, né? Tem um problema, né, com vários profissionais, né? Tem um profissional específico que tem uma letra terrível. E é claro que a gente identifica a letra dele sendo terrível, por quê? Porque nós temos contato muito grande com essa pessoa, né?
A maioria de vocês já tentou ler um receituário médico e não conseguiu compreender nada. Chega na farmácia, o farmacêutico olha e fica... Ah, acho que é tal coisa. Alguns entendem na hora, mas alguns ficam um tempão ali tentando entender. Eu acho que eu vou fazer um curso de caligrafia para médicos, né? Para médicos e outros profissionais que também escrevem de uma maneira assim terrivelmente ilegível, né? Irreconhecível. E é claro que não adianta então você ter uma canetona linda e não conseguir se fazer entender, né? Então a gente tem que pelo menos ter uma letra que seja legível. Só que, claro, eu não estou falando em termos de assinatura. A assinatura já não precisa ser legível. Salve, Márcia! Agora que eu vi que a Márcia é ilustradora, artista, está aqui assistindo a nossa live, reunião, aula sobre escrita manual. Seja bem-vinda, Márcia. E todos os demais que estão aqui, né, ao vivo e também estão assistindo a gravação. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem depois entrar em contato comigo e me perguntar, tá? Eu vou fazer um curso básico de escrita manual e vou fazer uma mentoria também. E depois eu mostro para vocês em detalhes como é que é. Não vou ficar falando isso online e perder tempo aqui. Eu acho que aqui vamos tentar fazer uma coisa prática para vocês já entenderem a importância da escrita e como que a gente aplica essa escrita. Até é interessante que a Márcia esteja aí, porque eu escrevi participei de um projeto, de um livro, e esse livro eu fiz ele, o título da capa, eu fiz ele com uma escrita manual, tá? Um lettering, não foi uma escrita manual, perdão. Foi um lettering, e o lettering o que que é? É o desenho de uma letra. Eu fiz de cabeça porque eu quis retirar do meu repertório, né? É uma letra que tem serifa, só que ela as letras têm várias curvas e tal, porque tinha a ver com a conexão com o tema, que era um livro infantil, falando de um menino desinventor e tal. E a parte interna eu fiz todo escrito à mão. Eu fiz uma letra escrita à mão, eu fiz uma letra chamada bastão ou de forma, né, sem serifa, para o diálogo do narrador. E daí, quando o personagem vai tomar a fala, né, eu fiz uma escrita cursiva para representar. Então, eu representei o personagem com a letra cursiva à mão. Tanto que depois que eu fiz o livro, ele foi editado, o pessoal me pediu, né? Escuta, a gente não está conseguindo copiar esse texto que está dentro dos arquivos. Não, você não consegue copiar porque ele é feito à mão, ele é imagem, ele não é fonte tipográfica, né? E daí a própria autora mandou depois o texto para o pessoal do marketing lá que estava querendo o texto para fazer um arquivo, e eles iam usar o texto para outra coisa. Tá? Audiolivro, era isso. Eles iam fazer um audiolivro também. Só que daí eles não conseguiram extrair o texto do meu arquivo PDF, né? Porque o texto era uma imagem, porque era todo feito à mão. Então, e o que aconteceu? Aconteceu que todo mundo que percebeu que a letra, o texto desse livro interno era feito à mão, pensou, nossa, que legal, que valorização da escrita, porque você personifica aquela escrita sendo a escrita do menino. E não é uma fonte tipográfica que você usa para representar a fala do personagem. Não, é uma escrita manual que representa o diálogo do personagem. Então, por isso, acho que ficou bem interessante. Ah, nem fale. Assim, o texto tem que estar super revisado, não é mesmo? Sem dúvida, Márcia. Eu peguei o texto revisado, escrevi, foi para revisão de novo, eu tive que arrumar. E assim, é um trabalho muito maior, vocês devem imaginar, do que você fazer diretamente o texto digitado, né? Porque o texto digitado você só redigita. Quando é feito à mão, você tem que reescrever. Porque eu fotografava o texto e digitalizava. Então, se tem algum erro, não é só arrumar uma letra. Eu vou escrever de novo a palavra e às vezes o bloco de texto inteiro. Então, assim, é bem trabalhoso mesmo, só que ele traz o quê? Personalidade. A nossa escrita pessoal é a escrita que nos dá personalidade, nos dá um diferencial, né? Um diferencial em termos de identidade, né? A nossa identidade. Então, claro que a gente pode levar essa identidade para os nossos trabalhos, né? Como esse caso que eu falei. A Márcia, como
uma ilustradora e escritora, você também escreve, né, Márcia? Ela, claro que tem uma necessidade muito grande de ter escritas que representem os seus personagens, né? Que representem a fala, que representem o estilo do personagem. Você tem que ter uma fala mais alegre, uma fala mais brincalhona, uma fala mais neutra, uma fala mais séria, né? Mais sábia, mais matemática, e cada tipo de personalidade vai ser representada por um tipo de letra. Só que, claro, estou falando de representações em termos de sentimentos. Só que a representação pode ser em termos de características de personalidade. E a gente sabe que tem um estudo chamado grafologia, né? Que é um estudo que permite você entender a personalidade das pessoas por meio da escrita manual delas. Só que, claro, né, que a gente pode mudar isso? Pode, pode. Deve? Não sei, eu nunca pensei nisso. Mas o que eu penso sempre em termos de personalidade é você utilizar as características da tua letra e só aperfeiçoá-las e não mudar. Não é assim. Imagina que você já trabalha com arte, você já trabalha nesse aspecto de criação, né? Para quem trabalha na área de artes gráficas, de artes visuais, pô, nada melhor do que escrever as coisas à mão. E nada melhor do que as pessoas identificarem que você tem uma personalidade na tua própria escrita, que a tua escrita é única e é bem feita. A estética da beleza da escrita, ela vem com a unidade, com a repetição, com a coerência, né, em termos visuais, com o equilíbrio, e não exatamente de uma beleza externa, né? Não é algo que você não procura a letra bela na forma com que a gente procura a beleza numa pintura. A escrita bela, né, ela tem que ser uma escrita legível, porque senão você deixa de ter uma escrita para ter uma imagem da escrita. Tá? Então, a escrita, eu comento que é a dupla linguagem, né? São os códigos de escrita e os códigos de imagem. Então, quando você tem uma escrita manual, você tem um código duplo para você trabalhar. É diferente da fala. A fala, eu tenho a linguagem oral, só. A escrita, eu tenho a linguagem que está solidificada, a forma oral solidificada, e a maneira com que eu solidifico passa uma outra linguagem, que é a linguagem visual da minha escrita, que pode refletir a minha personalidade, que pode refletir as minhas características que eu desejo que estejam incorporadas na minha escrita. Então também tem isso, né? Eu posso aperfeiçoar a minha escrita manual. A minha escrita, eu até mostrei aqui, dá para perceber que ela é um pouquinho inclinada para a esquerda. Eu inclino para a esquerda. A maioria das pessoas, querem ver de novo, ó, tá? Essa é uma escrita rápida, né? Eu quis anotar ali rapidão e escrevi dessa forma. Então, essa é uma característica da minha escrita. Eu não posso perder isso. Aí eu vou começar a treinar agora a escrever para a direita, porque todo mundo escreve para a direita, porque a arte da caligrafia durante os últimos séculos foi você escrever inclinado para a direita. Eu não quero saber sobre a arte da caligrafia. Eu quero falar sobre a escrita, sobre a personalidade da nossa própria escrita. Então, se a minha escrita é inclinada para a esquerda, eu vou manter inclinada para a esquerda, porque é uma característica da minha escrita, tá? Se a barra superior do meu T não está conectada com a haste, né? Você tem a haste do T e a barra em cima. Eu posso manter desconectado, desde que eu consiga entender a letra. Eu não preciso, não, eu tenho que cruzar. Inclusive, tem letras cursivas, acho que tem um tipo de letra cursiva, acho que é o do método Palmer, não é do Palmer. Mas, enfim, é uma letra que a barra do T não é conectada na haste. Ela é um pouquinho para cima, em curva, assim. E umas são bem embaixo, são bem na altura das minúsculas, a barra. Umas o T é menor, assim como o D. O L é bem maior, a curva. Então, as próprias escritas ao longo dos séculos, elas vão se alterando em termos de visualização e em termos de legibilidade, né? Quando a gente olha hoje, nossa, mas as letras góticas eram ilegíveis. Não, elas são ilegíveis hoje. Não eram. Era a letra que tinha na época.
As pessoas conseguiam ler na época porque era a letra da época. Então, eu não posso falar assim, nossa, essa letra era irreconhecível. Não, era não, ela é hoje, porque não é a letra contemporânea. Né? Todas as escritas históricas são escritas da sua época. Na época que elas eram escritas, eram as letras contemporâneas daquela época. Então, elas eram compreensíveis e legíveis naquela época. Hoje, nós temos outras letras. Então, quando eu vou criar a identidade da minha escrita pessoal, eu tenho que pensar na legibilidade de hoje. O que eu consigo fazer que é legível hoje? Eu tenho o símbolo da Academia do Traço, que vocês estão vendo aí na tela, né? Aqui, ó. Esse símbolo é um A e um T. Esse A, eu tive que deixar ele um pouquinho mais com forma de A, porque tem uns As maiúsculos góticos que parece um 2 e um L, ou um 21. Você não lê um A, porque ele é muito separado naquela parte superior, parece um 2, né? E aí eu fiz com que ele se parecesse com que ele fosse mais contemporâneo. E nem todo mundo vai conseguir ler um AT ali, que é a Academia do Traço. E o T tem duas hastes verticais, né? Tem duas esporas ali, né? Aquelas cristas ali. Então, esse é um T com característica gótica. Todo mundo consegue entender a letra gótica? Não, porque não é uma letra contemporânea. Isso aqui não é uma letra pessoal minha. É uma letra que eu sei fazer e que eu ensino, mas não que seja a minha característica pessoal de letra, tá? E quais os objetivos que a gente deve ter quando a gente busca melhorar a nossa escrita manual, né? Identificar traços e característicos únicos da tua escrita pessoal. Primeiro ponto, tá? Segundo, analisar a legibilidade da tua escrita. Quer dizer, você verificar do teu conjunto, né, de escrita e de letras e o alfabeto que você faz, quais as letras que têm problema e quais os conjuntos de letra. Porque às vezes você não tem problema com elas individualmente, mas quando você escreve elas em conjunto, o N e o I, ou o M e o I, ou quando você escreve mim, você escreve assim, um monte de onda que você já nem conta mais quantas ondas você fez e você já não nem identifica mais onde é que está o I no meio de todas aquelas ondas, né? É como você escrever a palavra minimum. Escreva minimum e veja ali se você conseguiu diferenciar o U do N, do M e do I. Tá? Essa é uma forma de você treinar a visualização da tua própria escrita. Verificar também velocidade, pessoal. Você não precisa nem ser rápido demais, nem lento demais. Você tem que ir na tua velocidade. Só que, claro, se você costumar escrever com calma, você não vai partir para uma escrita rápida. Continue escrevendo com calma. Se você escreve rápido e percebe que a tua rapidez estraga a tua letra, aí sim, aí você tem que melhorar um pouquinho a tua velocidade, mas não digo fazer lento. Uma vez eu fiz um curso com um calígrafo, com o Cláudio Gil. Puxa, isso há, sei lá, 20 anos atrás e 15 anos atrás. Ele é um calígrafo de São Paulo lá, fantástico. O Cláudio Gil pediu lá que a gente escrevesse, ele ia passando as coisas no quadro e a gente ia copiando, e estava o Christopher Hammerschmidt, que é um calígrafo, um designer aqui de Curitiba, e ele fazendo lá, e eu também. Quando eu terminei 4 folhas, ele tinha terminado uma. Só que a letra dele tinha que somar todas as minhas 4 para chegar no nível de perfeição daquela uma página, uma folha que ele fez. Ele tinha uma velocidade menor do que a minha, ou eu era muito mais rápido, só que eu não tinha tanta precisão quanto ele. Qual que é o modelo ideal, então? O teu é o modelo ideal. Não é nem o do Christopher, nem o meu. É o teu. Cada um, então, tem a sua característica. Então, a gente não pode se moldar na velocidade do outro, né? Esses tempos, até acho que o Léo comentou sobre o... Esqueci lá, o nosso... Tem um calígrafo sensacional, John Stevens, e a velocidade com que o John Stevens faz. Só que, claro, o John Stevens caligrafa há uns 125 anos já, né, que ele faz caligrafia. Quer dizer, ele deve, acho que nasceu treinando já quando estava dentro da barriga da mãe, né? É o pai de todos.
Então, ele tem uma velocidade, mas nem todos os grandes calígrafos têm a velocidade dele. E a velocidade não significa que é a perfeição dele. Agora, se eu estou escrevendo, tem tipos de pena, por exemplo, a rolling pen, que você tem que fazer com rapidez, né? Essa aqui é um tipo de rolling pen. Você tem que fazer com rapidez, porque uma das características dessa pena caligráfica é ela espirrar tinta quando você escreve. Então, se eu fizer muito devagar, ela não espirra tinta. Então, eu não uso as características dessa pena se eu não fizer com rapidez. Só que rapidez e precisão. Então, o que significa? Que é uma pena de nível difícil, né? Não é uma pena fácil para a gente começar. Fáceis são essas aqui, pena quadrada, caseira, que eu mesmo fiz, e penas grandes, porque você tem um controle maior do que penas pequenas. Ele tem a falsa impressão. Isso aqui é uma outra dica. Você vai treinar a tua escrita, é claro que a escrita manual, ela tem um tamanho padrão. Tamanho padrão. Quanto que é o tamanho padrão? Sei lá, 8 milímetros a pauta. Vamos ver aqui. 8 milímetros? É mais ou menos isso. Estou vendo aqui na régua. A gente tem ideia de quando uma letra é muito pequena e quando ela é muito grande, né? A gente tem uma noção disso. Então, se você tem uma noção que a tua letra é muito pequena, tente ampliar um pouquinho. Aí você vai tentar procurar textos que tenham uma pauta. Estou tentando pegar aqui, que tem uma, por exemplo, essa minha pauta aqui, vamos ver quanto que tem. Tem 8 milímetros, tá? É tipo aquelas folhas de papel almaço, sabe? Papel almaço. Papel almaço é aquele papel todo pautado, né? Ó, tem vários estilos de letra aqui, tá? Eu adoro ficar brincando tipos de letra diferentes, tá? Vários tipos de letra. Só que isso é um treino de vários tipos de letra. Não é um treino da minha escrita pessoal, tá? Se eu for treinar a minha escrita pessoal, é aquele modelo que eu mostrei para vocês antes. Então, o ideal é vocês trabalharem com uma altura da maiúscula, né? Que é aquilo que eu mostrei. Quando você tem um caderno pautado, você tem a altura da maiúscula, né? Você tem a base da letra e as letras maiores ocupam, as letras maiúsculas ocupam todo o espaço, e quando você tem uma letra que tem uma descendente, como o P, o Q, o J, ela vai passar para baixo da linha de base, né? Então, essa é uma pauta básica, tá? Então, se a tua letra for muito pequenininha, tenta ampliar ela um pouquinho. Se for muito grande, tenta diminuir, desde que você não perca, desde que você ache que é interessante para você, tá? Então, velocidade é assim como tamanho, vai depender da tua adaptação. Eu descobri que se eu faço um pouquinho mais lento, eu até faço melhor, só que quando eu percebo, eu já estou fazendo rápido. Então, é a minha característica. Não adianta eu querer mudar a minha característica, porque ela faz parte da minha personalidade. É a personalidade individual. E que eu estou falando aqui de escrita manual, não de escritas históricas. E mesmo nas escritas históricas, eu tendo a fazer mais rápido porque eu sou ansioso, né? E que é ansioso, você quer ver o resultado e critica ao mesmo tempo que, putz, não ficou bom, vou ter que fazer de novo. E se você tivesse mais paciência, você faria uma vez só. Mas é característica, a gente tem que aprender a trabalhar com as nossas características individuais. Que mais? Então, já falei, verificar velocidade, sequência e direção dos traços, né? E ângulo, né? Qual que é o ângulo que você gosta? Então, cuidado com isso, porque tem pessoas que escrevem uma letra assim, outra letra assim, outra letra assim, e fica um negócio que não tem unidade, né? Então, procure fazer todas com o mesmo ângulo. Ou, de repente, uma ou outra com um ângulo diferente, desde que ele se repita, talvez fique legal, né? De repente, você faz as letras inclinadas e você tem um T que é um pouco curvo, ou é mais reto, ou um L que seja um pouquinho diferentão. Pode, mas daí você tem que perceber se existe uma unidade quando você escreve uma frase grande, quando você escreve um poema de amor, né? Quando você copia um poema, quando você escreve uma letra de música. Como é que está o conjunto? Identifica quais são os pontos que podem ser
alterados, melhorados, né? Que pode mudar o ângulo, pode mudar o tamanho, pode mudar a legibilidade. Aqui eu já falei, né? Treinar fontes de letra adequadas que se adaptem à sua escrita individual. O que que é? Treinar formas, não fontes. Formas de letra que se adaptem. Então, como eu falei, tem a minha letra. Como é que eu vou saber qual que é a letra ideal se eu escrevo errado faz tantas décadas, né? Que eu nem sei mais qual que é como é que se escreve a letra S, né? Eu sempre faço a letra S, digamos, estilo de forma, eu já nem sei mais como é que ela é cursiva e eu quero voltar a escrever cursiva. Então, aí sim, aí eu indico que vocês procurem no Word, seja lá qual programa que vocês usam, que tem fonte tipográfica, e busquem lá uma letra cursiva, que seja parecida, que tenha alguma característica próxima da tua. Aí identifica, essa letra aqui que eu preciso descobrir, e começa a tentar incorporar essa letra na tua escrita pessoal, tá? Essa é uma outra forma de você trabalhar com a legibilidade da tua letra quando você não tem mais a base dela, né? Você esqueceu. E a gente esquece mesmo, né? Fortalecer a legibilidade e a fluidez da caligrafia. A minha ideia é trabalhar, por exemplo, nesse curso que eu vou dar sobre escrita pessoal, é trabalhar com letras derivadas da escrita Spencerian, tem a American Cursive, tem a Business Cursive. Interessa como que a gente pratica isso e como é que a gente adapta a nossa escrita manual e utiliza essas escritas como modelo para nós, tá? Para ter uma escrita elegante, para ter uma escrita personalizada e não uma escrita padrão. Quem que quer ter escrita padrão? Só quando você tem que repetir, né? Fazer um monte de cartas para alguém que tem a escrita se repita. Aí a pessoa escolhe lá a letra que ela quer e você faz uma letra padrão para ela. Mas eu ainda acho que existe um mercado bem grande para as escritas personalizadas. Eu tenho essa impressão, tá? Que é algo que está voltando, né? Voltando, essa questão de buscar a personalização e não mais a padronização. Padronização é igual para todo mundo, personalização é quando você cria um estilo diferente ou uma pegada, né? Algum elemento, algum detalhe que seja característico, conforme o tema, conforme o conceito daquilo que você está criando, né? Então, isso vai além da nossa escrita pessoal, né? Acaba indo para um modelo de você treinar uma caligrafia que ela se baseia nos modelos históricos, mas é uma caligrafia única. E aí você cria personalidade nas suas criações, né? Eu gosto de trabalhar muito com a teoria para daí a gente ir para a prática. E a prática é diária, a prática é intensa. Só que a prática é você com a técnica que você quer desenvolver, né? E eu, como professor, eu tenho que te passar critérios para que você consiga desenvolver a prática. Então, claro que a minha ideia é passar para vocês teoria e técnica, e você que vai se envolver com a prática. Mostrei aqui algumas escritas sem me preparar para mostrar nada, né? Porque foi uma coisa bem. Opa, derrubei alguma coisa aqui, ó. Estava escrevendo aqui sobre a oficina de caligrafia, ó. Escrevi em gótica, tá? Usei a própria pauta, né? A própria pauta aqui que já existia, tá? E o que que acontece, né? Eu já tenho de cabeça esse tipo de letra, mas é a minha escrita pessoal? Não é a minha escrita pessoal. Cada vez que eu vou fazer um A minúsculo gótico desse, eu faço diferente. Ó, tem esse aqui que já é um pouquinho diferente, estão vendo? Esse tem um traço aqui e esse aqui Eu já conheço. vai da parte superior ali e desce em curva, assim, né? Desce em curva. Opa, vamos lá. Como cativar e incentivar as crianças na prática da escrita manual? Puxa, uma ótima pergunta, né? Eu já dei oficina e palestra sobre caligrafia em escolas, né? Para crianças. Então, o que que eu descobri que funciona bem? Você escrever o nome delas, por exemplo, com uma escrita gótica, né? Com uma escrita diferente, e depois pedir que elas façam a letra, a maiúscula, a primeira letra, estilo, por exemplo, maiúscula lombarda, que é uma escrita desenhada. E a escrita desenhada é um lettering, né? Então, as letras lombardas eram usadas na Idade Média para você fazer as iluminuras, as maiúsculas, as capitulares.
E eram aquelas letras todas bem desenhadas e tinham uns formatos diferentes que derivavam ou da uncial romana ou da maiúscula imperial romana. São as duas origens da letra lombarda. E essas lombardas, elas exercem um fascínio sobre as pessoas. Por quê? Porque elas são decoradas, elas são bonitas. Então, é uma forma de você incentivar as crianças a começarem a trabalhar com letra. Qual que é a primeira letra do teu nome? Então, faça a letra grandona. Agora, vamos tentar fazer uma cursiva como se ela estivesse correndo. Vamos lá, fazer com círculos. Então, você tem que pensar, né, em formas de incentivar. Eu também tenho filho, né? Tenho uma filha pré-adolescente, mas enfim. E se deixar, ela vai digitar tudo no computador, né? Como eu sempre incentivo ela, ela gosta de fazer trabalho na escola e faz os títulos. Ela é daquela classe de pessoas que quase todo mundo que trabalha com arte, artes visuais, artes gráficas, artesanato, foi, na sua infância, aquela criança responsável por escrever os títulos do trabalho, a capa do trabalho, não é? Que eram as pessoas que tinham alguma habilidade, o quê? Artística, né? Tinham uma ideia, uma criatividade, gostavam de usar canetas. Então, como que a gente faz isso? Bem, uma das formas é você presentear as crianças com lápis, com canetas, com criar, dar um pincel e vamos fazer letra com pincel, sabe? Usar uma pena quadrada e vamos fazer uns tipos de letra diferente. É um envolvimento, né? E é claro que a escrita pessoal, eu posso trabalhar com lápis, né? Eu tenho vários tipos de lápis. Olha só, a Lígia está comentando aqui. Eu defendo a escrita pessoal e o desenvolvimento do traço com a identidade e suas características. Bem isso que você falou. Sensacional, Lígia. É isso mesmo. A Lígia, ela tem um projeto de trabalhar com escritas para adolescentes, né? Que têm alguma dificuldade, acho que é de inserção, dificuldade, ansiedade, enfim. Então, ela vai fazer que a escrita seja uma forma de você conectar essas pessoas. E é claro que a escrita exige uma concentração, exige uma repetição, exige uma técnica, uma, uma, uma repetição ao longo do tempo, né? Prática, paciência, persistência, né? A persistência é a repetição ao longo do tempo, e para isso você tem que ter paciência e tem que ter assim um objetivo, um cronograma, uma insistência, né? Então isso é muito importante. Mas acho assim, a ideia da escrita manual a gente até pode passar, né, para essas crianças, né, que isso vai refletir na identidade delas, isso vai refletir na característica delas desenvolverem o próprio processo de coordenação motora, a memória. Outra coisa, a escrita manual também fortalece a nossa capacidade de composição, de equilíbrio, de simetria, de capacidade de entendimento do espaço compositivo, do espaço gráfico. E por quê? Justamente por isso. Você pega uma página, você vai escrever alguma coisa numa página em branco, você vai escolher aonde você vai escrever, né? Eu vou começar aqui no cantinho, daqui para cá. Quanto de margem que eu vou deixar? Qual o tamanho que eu vou escrever? Vou fazer uma linha base e escrever em cima? Então você tem que ficar o tempo todo fazendo escolhas, né? Você tem que ter a iniciativa de fazer escolhas o tempo todo. Eu mudo muito as cores das canetas que eu escrevo, né? Então eu vou assim, opa, agora eu vou escrever com preto, agora eu vou escrever com laranja, agora eu vou escrever com esse roxo, agora eu vou escrever a lápis. Só essas escolhas, elas vão fazendo com que o meu cérebro fique tendo que fazer escolhas, né? Por que essa e não aquela? Eu vou repetir o laranja agora, porque é a primeira vez que eu usei lá em cima, já faz tempo que eu não usei, ou porque isso aqui tem uma importância parecida com a importância de que eu escrevi aquela outra palavra em laranja. Então, essa palavra que tem a mesma importância, vou escrever em laranja também. É um exercício, né? É um exercício o tempo todo de escolhas.
E isso é muito importante para as crianças também. Esse curso da barba foi ótimo. Equilíbrio, simetria. Bem, galera, agradeço aí a presença de todo mundo aqui que conseguiu assistir online. Quem não está online também não tem problema, está vendo isso aqui gravado. Deixe seu comentário, tá? Depois, se alguém tiver interesse, pô, como é que é esse teu curso? Vai ter curso? Tem outros tipos de letra? Tem vários tipos de letra. Tem curso, tem mentoria. E aí eu explico para você como é que funciona, quanto tempo leva. Tem mentoria que eu vou fazer, por exemplo, só para escrita, que vai durar 3 meses. Com 3 meses, eu consigo passar todas as informações para você conseguir já ter resultado, tá? Eu devo lançar um curso gravado, que é um curso que você faz em uma semana. Só que você não consegue ter o resultado em uma semana, né? Porque você tem que ter treino, você tem que ter prática, você tem que fazer análise daquilo que você está fazendo. É como aprender uma nova escrita. Talvez seja até um pouco mais difícil, porque você tem que aperfeiçoar os traços, você tem que tirar os vícios da tua escrita. Todos nós temos vícios. Por isso que quando você vai aprender uma letra histórica, eu defendo que a pessoa comece com a gótica, porque é uma letra totalmente diferente daqueles modelos que ela já conhece, diferentes do modelo da tua escrita pessoal. Então você começa a gótica de uma maneira totalmente distinta daquilo que você já tem como padrão de letra. E aí você consegue, digamos, você parte para um outro letramento, né? Você vai aprender novamente a fazer letra de uma maneira diferente, com uma sequência diferente de traço, com um instrumento diferente do que você está acostumado, num tamanho diferente. Então você acaba aprendendo de uma maneira mais fácil, sem vício nenhum, porque é uma coisa totalmente diferente. Agora, quando você vai aperfeiçoar a tua escrita manual, você já está cheio de vícios. Então é interessante você sempre estar contrapondo e perguntando para alguém, né, se a pessoa compreende aquilo que você está escrevendo, se faz sentido, né? Todo esse exercício de correção que você está fazendo. De repente você acha que está ficando bom, que você está corrigindo a tua letra ilegível, né? Então você tem sempre que ter um comparativo. E esse comparativo é você mostrando para alguém ou você olhando modelos prontos que são legíveis. O que às vezes é um pouco mais difícil, porque a gente traz, como eu falei, um, os teus vícios, né? Ah, mas para mim tá compreensível. Sim, mas quando você fala da tua escrita pessoal, você não está falando da tua legibilidade, mas do que os outros entendem da letra que você está escrevendo. Se eu quiser fazer um bloco de texto e dar ênfase em algumas palavras, daria para fazer com outro tipo de letra, né? Pode. Só que tem que cuidar muito com isso, né? Eu dou aula de tipografia aí há mais de 10 anos, desde 2011, e todo esse universo, né, do lettering, da caligrafia e das letras formais, eles estão dentro do universo da tipografia, tá? O universo das escritas, né? E aí usa-se como um coletivo das escritas. Alguns usam a tipografia como coletivo de escritas, tá? Eu já não concordo muito, porque tipografia acabou conectado com Gutenberg, né? Com a reprodução dos tipos móveis, né? A reprodução da letra, a reprodução mecânica, a reprodução a partir de um molde existente. Claro que eu tenho a tipografia digital, que é um molde digital, né? É um software que está ali que faz com que aquela letra seja sempre igual. Isso é tipografia. Mas, enfim, sempre que você tem que enfatizar algo, você usa características como cor, como negrito, né? Que são as principais. Quando você usa, por exemplo, sublinhado, você já altera a característica de legibilidade. Nem todas as letras funcionam bem com sublinhado. Por quê? Porque o sublinhado é uma coisa que não é nenhum sinal linguístico, é uma coisa que não tem a ver com a letra. É só uma ênfase. Então, para usar ênfase e não interferir na legibilidade, eu uso negrito, ou uso caixa alta, ou uso cor. Usar um outro tipo de letra tem que ver bem o contexto para que você não perca a leiturabilidade. A leiturabilidade é a compreensão da frase, do parágrafo. Então também tem que pensar nisso, né? Aí entra em composição
com letras, composição com palavras. E essa composição, a gente tem que levar esse exercício, né, de leiturabilidade, que é o conforto no entendimento do que está escrito. Ele vai além da legibilidade. A legibilidade é você entender o que está escrito. Só que eu posso entender de uma maneira eficiente ou de uma maneira deficiente, né? De uma maneira que eu... Ah, mas peraí, eu me perdi aqui, estou indo nessa linha, tem uma palavra em outro tipo de letra e continua onde? Continua aqui embaixo, e daí eu perco até o foco, eu perco o entendimento da unidade do grupo que dá a ideia que está dentro do parágrafo, né? Ou da frase, né? Que tem o sujeito, o verbo, predicado, e é um conjunto. Quando eu quebro uma das palavras desse conjunto com um tipo de letra muito diferente, eu quebro o entendimento desse conjunto. Então a gente tem que cuidar muito nesses detalhes. Mas é uma possibilidade, sim. Eu não estou falando assim que não pode. Pode, mas a gente tem que cuidar muito para não criar problemas de legibilidade e de leiturabilidade, que é o conforto, o entendimento, tá? A escrita pessoal e esses modelos de escrita que não são históricos são fantásticos, mas eles assim requerem um bom entendimento da base histórica do tipo de letra que você está usando, né? Eu sempre trabalho com um cuidado muito grande em termos de coerência. A coerência do tema que você está usando com o tipo de letra que você está usando, né? Qual que é o tema? Ah, o tema é sobre amor, então você vai tentar usar letras que tenham conexão com amor, né? O tema é sobre calor ou sobre natureza, eu vou tentar usar formas um pouco mais fluídas, mais ondas, mais circulares. Se o tema é frio e assim, o clima é frio, opressivo, né? Eu vou tentar usar formas mais pontiagudas, mais duras, né? Letras talvez mais pesadas, não leves. Então, olha só, o pesado e o leve. Ele tem uma conotação, né, que vai influenciar na minha leitura, no meu entendimento, na minha emoção. É muito legal, né? A nossa escrita pessoal, então, ela acaba sendo uma escrita assim, padrão leve. Só que eu posso usar. Eu tenho tipos de caneta pena, por exemplo, essa aqui é uma ponta fina. A minha letra sai fininha. Daí eu tenho essa aqui, essa aqui é uma ponta média, um pouquinho mais grossa, né? Eu tenho essa aqui que é uma ponta chata, ó, uma pena de ponta chata. Então as letras aqui eu consigo fazer gótico com essa aqui, consigo fazer uma letra com uma espessura grossa, depende do ângulo que eu estou trabalhando. E isso vai gerar uma característica diferente da minha própria escrita. Então eu posso usar a mesma letra pessoal e a mesma letra vai ter características diferentes. Se eu usar ela com uma caneta de ponta diferente, se eu usar ela com cor diferente, se eu usar ela com lápis. Então imagina, né, quanto que a gente pode variar. Então, assim, tem muita coisa que dá para conhecer e dá para estudar nesse universo das escritas e das expressões da língua, né, da comunicação. Por isso que eu volto a falar, né, que a caligrafia, né, a escrita de uma maneira geral, é uma linguagem dupla, né? É uma linguagem do código da escrita, né, que é a nossa fala solidificada como texto, a nossa língua oral verbalizada, que ela se torna sólida, né, se torna atemporal, porque ela passa o tempo e você consegue decodificar aquilo que está ali. E tem o código da imagem, né? Que é o significado visual daquilo, a beleza que está ali e as características em termos de sensações que aquilo passa, né? De emoções. É uma maravilha, né? Esse universo das escritas eu acho fantástico, né?